E aí, galerinha, já sentiram falta de mim? Já estou eu aqui de volta. Meu nome é Marcos, sou professor das unidades Meyer e Vila da Penha. Estamos aqui para a nossa terceira aulinha. Lá vamos nós, mais uma vez. Todo vídeo eu vou falar a mesma coisa. Todo mundo protegido. Vamos acabar logo com essa crise. Ninguém aguenta mais ficar em casa. A saudade é imensa e vamos que vamos. Vamos continuar aqui falando de renascimento cultural. Lembrando, o que foi o Renascimento Cultural? Foi um movimento artístico, um movimento nas artes, uma transformação nas artes, no modo de se fazer arte e no modo de se enxergar o mundo e a natureza. Também se muda a forma de se representar as questões divinas. Lembrando que lá no período medieval, Deus era algo distante, uma luz inalcançável, né? Deus não tinha um formato exato. E quando a gente vem para o Renascimento, Deus é retratado como um homem. Lembrando, que forma humana? Muito parecida, né, com o retrato dado pelos gregos, né? A imagem de Deus no teto da Capela Sistina parece o retrato de Zeus. Mas hoje nós vamos falar onde é que surgiu esse movimento, o Renascimento cultural. Da onde ele veio, né? Algumas questões são muito importantes para o Renascimento cultural. Uma delas é a questão do comércio, né? O modelo de vida da burguesia, a burguesia está muito ligada a esse movimento. O modelo de vida, o contato que essa burguesia mercantil, né, os caras que viajavam, iam para o Oriente, com outras culturas, faz com que esse movimento comece a surgir. Então, logo, ele surge na Península Itálica. Por que na Península Itálica? Ali naquela região de Gênova, Veneza, ali era uma região de convergência entre esse comércio. A Itália, ela não acaba nem formando um país por conta da sua burguesia forte. E essa burguesia naquela região vai patrocinar esse movimento ou vai fazer mesmo esse movimento, vai participar desse processo, né? Então, já que a Península Itálica é uma importante região comercial, é ali que surge o movimento que já tem uma característica burguesa, né? Então, esse renascimento, essa nova forma de ver o mundo, essa nova forma de enxergar o mundo, ela está muito ligada com a questão da burguesia, da nova forma de enxergar o mundo, de enxergar a natureza, de enxergar Deus, desse movimento burguês. Tá? E sai dali da Europa, da Itália, e espalha por toda a Europa. A Europa, vários países da Europa vão vivenciar o Renascimento, né? A Renascença, a gente também chama de Renascença. Lógico que alguns países da Europa não participam, principalmente lá no leste, mas no lado ocidental, quase todos eles vão ter pelo menos um representante, né, do Renascimento. Seguindo na nossa aulinha, a gente tem a questão do mecenato. O que é o mecenato? O mecenato era alguém, alguma família ou até mesmo uma instituição que financiava esses artistas. Eles pagavam para os caras serem artistas. E acabavam protegendo esses caras politicamente, tá? Bancando esses caras, e esses caras passavam a ter um certo tipo de prestígio social, né? Os artistas tinham um prestígio social e a família que tivesse um artista, que financiasse um artista, essa família demonstrava poder. Isso vai ser muito comum lá na Itália, mas sabe quem é uma grande mecenas na época? A própria Igreja Católica.
né? Lembrando que a gente tem uma ruptura da visão medieval, né, de Deus, da igreja, mas a gente não tem uma ruptura direta com a igreja. Não é um movimento de contestação, não é um movimento ateu. Por exemplo, uma das grandes obras do Renascimento é a pintura do teto da Capela Sistina. A gente nunca pode esquecer disso. Tá legal? Então eles financiavam artistas e obras de arte. Os artistas ganhavam prestígio social, as famílias burguesas vão fazer isso em busca de poder, de prestígio, né? Uma das grandes famílias italianas que utilizou muito do mecenato foram os Médicis, tá? E a própria Igreja Católica. Tá bom? Dando prosseguimento aqui na nossa linha, temos mais uma característica do Renascimento. Nós já vimos algumas, né? O naturalismo, o antropocentrismo. Galera, nunca esqueça do antropocentrismo, da visão de um mundo na ótica humana, o homem no centro de tudo, a representação do homem, como se o homem tivesse uma perfeição divina. Nunca esqueçam disso. Mas a gente também tem o individualismo, que é a valorização dos sentimentos humanos, né? O homem como indivíduo, o homem começa a se enxergar como um indivíduo. Lá no período medieval não tinha essa ideia do individual, do crescimento do indivíduo, da busca da prosperidade do indivíduo. Era tudo um coletivão, tá? Era tudo um coletivo. Agora começa professor, então os homens passam a se enxergar como um indivíduo na Renascença? Cuidado! Tem alguns movimentos acontecendo ao mesmo tempo em que o homem começa a se enxergar como indivíduo. A reforma protestante também vai fazer esse papel. Tá legal? E a perfeição do homem. Junto com a perfeição do homem vem uma questão que é muito importante também no Renascimento, que é o hedonismo. E nada mais é que o culto ao corpo. Olha o exemplo que nós temos aqui. Nós temos o exemplo do Davi, uma estátua de 5 metros de mármore feita por Michelangelo. Olha a perfeição do Davi. A musculatura do Davi ela é simétrica. O que é a musculatura simétrica? É uma igual ao outro. Você olha para o Davi e você vê a perfeição, a pureza. Tá? Por mais que o Davi esteja nu, ele passa uma sensação de pureza, de perfeição. Os cabelos como se fossem os cabelos de anjos, tá? Porque tem que lembrar que para o homem do Renascimento a perfeição do homem é uma perfeição divina, tá? É como se o homem tivesse uma divindade intrínseca, não podemos esquecer disso. Tá legal? Galera, o Renascimento ele atinge as artes. E nós vamos ver alguns exemplos de obras de arte em alguns estilos de arte. Por exemplo, na literatura, né? Aqui nós temos um exemplo português, espanhol e italiano de literatura. Nós temos a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, né? Contando a aventura dos portugueses na expansão marítima. E ali ele utiliza vários elementos do Renascimento, como o classicismo, né? Ele vai lá nos deuses gregos, ele utiliza os deuses gregos, principalmente Poseidon, já que eles estão no mar, né? Temos o Dom Quixote, que é o Miguel de Cervantes debochando da vida dos nobres, da vida pitoresca dos nobres, né? Dom Quixote é aquele cara que monta no cavalo e ataca um moinho de vento falando que é dragão, ataca um rebanho de ovelhas dizendo que é um exército que enlouqueceu no meio de uma nova sociedade que vem mudando. Tá? E temos o Decamerão, que é um grupo de jovens que se reúnem para contar histórias no meio de uma epidemia, tá? Onde as pessoas estão morrendo e eles começam a contar histórias. Muitas das histórias são histórias que são inapropriadas para menores. Então, esse aqui não é um livro muito bacana para vocês lerem, não.
Mas todos esses têm uma questão em comum. A linguagem é muito rebuscada, tá? É uma linguagem um pouco difícil para a gente. Mas todos esses textos você consegue em versão adaptada para a linguagem de vocês, caso tenham interesse. Eu gosto muito do Don Quixote. Don Quixote é bem legal de ler, bem divertido. Então, se for para recomendar um dos três, eu recomendo Don Quixote. Tá legal? Vamos para a próxima arte. Nós temos a escultura, tá? E mais uma vez temos aqui, ó, o Michelangelo. Temos Perseu de Cellini. Olha só, olha a proximidade, né, entre essas esculturas e as esculturas gregas, que a gente já viu na outra aula. Mas olha como essas esculturas também se parecem na sua simetria, na busca da perfeição do homem. Tá? Então já vimos a literatura, agora estamos vendo a escultura, mas eles não pararam por aí não. Olha a pintura. Temos aqui, ó, a famosíssima Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci. Temos Rafael Sanzio e Botticelli. Olha só como também é impressionante a proximidade entre a obra de Da Vinci e de Sanzio, né? Mas se você parar para analisar, né, todas essas três obras têm muitas características em comum. Olha a cor, olha a natureza, né? A natureza sempre por trás dos homens, das figuras humanas, né? E como eles buscavam a perfeição, a beleza através das cores, é reparável, é só você olhar. Dá para ver que realmente as obras do Renascimento, as esculturas também, são de uma beleza quase impecável, né? Quando a gente vai a uma exposição que tem obras renascentistas, elas são estonteantes, elas são de uma beleza profunda, tá? Queridões, a gente encerra aqui os nossos slides, mas faltou falar de uma arte também, o teatro. E dentro do teatro nós temos um inglês, que é um grande expoente do Renascimento. Vocês sabem quem é? Estou falando de William Shakespeare. O William Shakespeare também utiliza as características do Renascimento. E foi com uma frase do William Shakespeare que nós começamos a nossa primeira aula. Que obra de arte é o homem. Tá? Essa obra está em Hamlet. Mas o William Shakespeare também escreveu outras peças de teatro famosíssimas, como Romeu e Julieta. Quem nunca ouviu falar em Romeu e Julieta? Otelo, o Moro de Veneza, Sonhos de uma Noite de Verão, e por aí vai. São textos muito bons, todos eles praticamente adaptados para a linguagem de vocês e que vale muito a pena ler, galera. Amiguinhos, espero que estejam todos protegidos. Já está acabando, falta pouquinho, tá? Vamos segurar mais um pouco, protegendo nossos velhinhos. Eu estou protegendo meus filhos, meus pais, tá bom? Daqui a pouco a gente está junto. Vamos matar essa saudade. Vamos falar muito na aula, vamos contar todas as histórias dessa quarentena. Quem perturbou o irmão, quem conseguiu zerar God of War, tá? E quem jogou Fortnite. Eu não joguei não porque eu não gosto não. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima aula.